Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de pregação sem enrolação. Na aula de hoje, nós falaremos sobre contexto histórico. Olha como é importante nós conhecermos o contexto histórico de uma determinada passagem, para que possamos, sim, é óbvio, termos uma boa interpretação da Bíblia, tá? Então, o contexto histórico ele inclui um conhecimento de informações acerca dos autores. Quando eu estou meditando na palavra do Senhor, diferente do contexto literário, que no vídeo anterior nós falamos, o contexto histórico, ele faz com que venhamos obter um conhecimento, tá? Para termos uma boa interpretação da Bíblia, dos autores, aqueles que estão envolvidos dentro do texto, inseridos dentro do cenário bíblico. Precisamos buscar o quê? Conhecimento da cultura. Porque a cultura da época do Oriente Antigo é diferente da cultura de hoje. Então há um distanciamento temporal, há um distanciamento cultural, há um distanciamento religioso, há um distanciamento político. Ou seja, dentro de tudo isso, para termos uma boa interpretação da Bíblia, precisamos conhecer, né, um contexto histórico. O que aconteceu na história? Quem são os autores? Quem é que escreveu o livro? Quem são os atores? Quem são os participantes do texto em que nós lemos? Tudo isso nós precisamos buscar o conhecimento para se ter uma boa interpretação. Precisamos buscar a cultura. Muitas das vezes, para se ter uma boa interpretação, precisamos conhecer a cultura. Como é que funcionava a cultura na época? Como é que funcionava a economia na época? Como é que funcionava a geografia, o clima? Como funcionava a agricultura da época? Como é que era a arquitetura? Porque da arquitetura de hoje é totalmente diferente da arquitetura do Oriente Antigo, da Bíblia Sagrada. Como é que era a vida familiar? Como é que funcionavam os padrões familiar da época? Como é que funcionavam os padrões morais? Estrutura social. Então tudo isso enriquece uma mensagem quando conseguimos entender o contexto literário e o contexto histórico. O contexto literário compreende palavras, frases, o que aconteceu antes ou depois do texto lido. Porém, o contexto histórico faz com que venhamos nos aprofundar para buscarmos conhecimento de quem foi o autor, os atores, a agricultura, economia, arquitetura, vida familiar, cultura, os padrões morais e estruturais da época, entre outros. Então, para se ter uma boa interpretação da Bíblia, precisamos conhecer um pouco de contexto histórico e contexto literário. Vou trazer um exemplo de contexto histórico para você entender. Vamos lá, exemplo de contexto histórico. O contexto histórico ajuda o leitor a compreender passagens como Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 8, em que se diz que o construtor fará um parapeito. Olha como é importante conhecermos o contexto histórico. Vamos lá. Em torno do terraço da casa nova, para que ninguém caia traga culpa de sangue sobre a casa. O parapeito era uma parede de contenção em torno da borda de um telhado plano. Uma vez que os israelitas trabalhavam, comiam e dormiam nos terraços, os parapeitos evitavam a queda de meninos incautos e pessoas de sono agitado. A lei ensina Israel a preservar a vida e amar o próximo. Tá, não entendi nada. É muito simples. O contexto histórico desse texto, de Deuteronômio, capítulo 22, verso 8, diz que o construtor fará um parapeito em torno do terraço de uma casa para que ninguém caísse dele, né, e em si levasse a culpa de sangue. Tá? Ou seja, quando eu conheço o contexto histórico, eu sei que o fato de se fazer um parapeito, que é aquilo que hoje chamamos de terraço, né, e fazemos ali aquela cobertura, para não ficar somente a laje, fazemos ali uma proteção, como se fosse uma varanda. Hoje, tá?
para que, claro, alguém estiver em cima da laje não possa cair. Então, na época dos israelitas, dentro de um contexto histórico, tá, esse parapeito era para proteger os israelitas, os trabalhadores da época, que no horário de sono, no horário de descanso, depois de uma jornada pela manhã de trabalho, eles subiam, tá, para descansar. Logo, quem tinha um sono mais agitado, se não existisse esse parapeito, iria cair, tá? E automaticamente morreria, né? Ou poderia sofrer uma deficiência. Então, dentro de um contexto histórico, essa representação, a construção desse parapeito é para que proteger a vida. Por que para proteger a vida? Porque os israelitas eles preservavam a vida, né? Então era o quê? Era uma lei, era uma instrução divina para quê? Para que os israelitas pudessem amar, porque o fato da construção do parapeito é para que pessoas não morressem ou sofressem uma deficiência após a queda. Ou seja, quando eu construo uma casa e faço esse parapeito, significa dizer que eu estou amando o meu próximo. Por quê? Porque eu não quero que ele caia de cima da casa ou sofra uma deficiência. Então era uma representação de amor, era uma representação de afeto ao próximo. Ou seja, olha como é importante conhecermos um contexto histórico. Nesse exemplo, entendemos que o fato da construção do parapeito era porque os israelitas precisavam amar uns aos outros. Ok, pessoal? Tem muita coisa boa nesse curso. Vamos, pega papel e caneta, anota tudo, tá? Nessas duas videoaulas, essas duas últimas videoaulas, falamos sobre a importância de obtermos conhecimento para se ter uma boa interpretação da Bíblia, conhecendo o contexto literário e o contexto histórico. Uma vez conhecendo o contexto literário e o contexto histórico, eu tenho absoluta certeza que a sua vida nunca mais será a mesma quando você olhar para a Bíblia Sagrada. Primeira coisa que você vai pensar, deixa eu ver o contexto histórico e o contexto literário. Eu aguardo você no próximo vídeo.